Bom dia, pessoal. Bom dia. Primeiro, é uma satisfação muito grande. É a primeira vez que eu estou aqui fazendo essa contribuição para um público tão grande e tão diverso. E assim, eu fico muito feliz por ter sido convidado. Realmente eu estou muito grato para poder conseguir compartilhar com vocês os conhecimentos que eu venho acumulando nesses anos de medicina para o pessoal que está na linha de frente do combate do que a semana o mês do Setembro Amarelo está tentando colocar em evidência e há muito tempo, né? Então, assim, eu realmente tenho que reforçar que a minha vivência vem da atenção primária. Eu fiz uma especialização, residência em atenção primária, então é aquele médico que trabalha lá no posto de saúde, né, tentando fazer a parte de prevenção e promoção da saúde, acompanhamento e reabilitação dos pacientes que conseguem sair do hospital. Mas, atualmente, verdadeiramente, eu estou trabalhando mais em emergência e porque na atenção primária eu ascendi mais a um cargo de supervisão de médicos da atenção primária. E na emergência é realmente o lugar onde eu mais lido com essa questão, né, a questão do suicídio. E o que eu vou falar hoje é sobre o acolhimento da pessoa que esteve vivenciando a autoagressão na vida dela, né? É um nome um pouco mais leve do que dizer a pessoa que está se mutilando, né? Então, a pessoa que está se mutilando ou que tentou o suicídio, né? Como é que a gente deve acolher essa pessoa? A Aparecida pediu para poder eu propor o tema, e aí atualmente na atenção primária a gente está estudando uma apostilazinha que eu acho extremamente esclarecedora. Ela é voltada mais para os profissionais de saúde, porque inclusive dá algumas dicas para médico, né? Então é uma apostila que ela acaba tendo um nível um pouco maior, mas eu queria falar dessa apostila para vocês, só citando a existência dela, porque foi uma apostila organizada pela Organização Mundial de Saúde, vendo que o atendimento dos pacientes com transtorno psiquiátrico tinha o que eles chamam em inglês de gap, né? Que é uma lacuna, é um vazio. Alguma coisa está errada, porque a gente não está fazendo tudo o que a gente deveria fazer, né? Então o nome dessa apostila é Mental Health Gap, que é saúde, né, lacuna na saúde mental. E eles estão fazendo praticamente uma revisão dessa apostila todos os anos para poder conseguir capacitar os profissionais a atenderem todos os tipos de os maiores, os grandes tipos de transtornos mentais, haja vista paciente com psicose, esquizofrenia, os transtornos de humor, ansiedade, depressão, pacientes que têm problema com drogadicção, então álcool, cigarro e outras drogas, e também os pacientes que foram vítimas, né, de tentarem o suicídio. Então, assim, nessa apostila, eles fazem todo um conjunto de protocolos e eles mostram se acontecer isso, faça isso, e aí eles dão várias dicas e tudo mais. Eu coloquei como tema da minha exposição essa apostila só para, na verdade, apontar que ela existe. Infelizmente, ela ainda não está disponível em português. É uma apostila perfeitamente gratuita, que dá para fazer o download na internet. Qualquer coisa eu passo o endereço depois para vocês compartilharem. Mas os únicos idiomas que são acessíveis para a gente é inglês e espanhol, né? E assim, o segundo momento é o seguinte: se eu viesse trazer essa apostila para cá, ipsiliter, então pegando as gravuras de todos os esquemas e colocando aqui na lousa, todo mundo ia dormir, né? Eu acho que não seria uma boa. Talvez algo para alguns sim, né? Porque é muito bom dormir, a gente às vezes passa noites sem sono. Eu mesmo acabei de vir do plantão, muito complicado, mas tudo bem. O que eu vou tentar fazer com vocês é pegar a ideia do capítulo, que é a respeito de abordagem do paciente que tentou o suicídio, e eu vou pegar o que eu entendi ser 3 pilares principais que norteiam as nossas condutas. Só que eu vou um pouco mais além, porque eu não sei vocês, mas eu não gosto de decorar. Eu nunca gostei de decorar. Sempre quando eu estudava tentando ver o fundamento, o último das coisas. Porque aí eu dizia assim, então faz sentido, porque é por causa disso que eu faço isso, né? E na apostila sempre é muito prático, se o paciente vem assim, respeito de tal forma, tenha dignidade de tal forma, leve para tal canto e converse com o paciente, né?
Só que eu quero mostrar para vocês 3 pilares, que se a gente entender esses 3 pilares, tudo vai ficar perfeitamente claro e a apostila fica óbvia, né? E aí eu comecei a colocando um dos pilares aqui. E tem algumas coisas que são do meu próprio conhecimento que estão para além da apostila, que também vai ajudar a pessoa que estaria lendo a apostila a fazer o que a apostila quer. Os 3 pilares são o seguinte, né? Pessoa, aí eu vou colocar eu/transparência, e o último pilar é insuficiência. Pronto, isso daqui são esses os 3 pilares que a gente tem que procurar. Pessoa, eu, transparência e insuficiência. Obviamente que pode ser que vocês estejam colocando assim, vixe, 3 palavras ou 4 palavras que talvez não tenham nada a ver com o que eu conheço, né? Mas vocês vão entender por quê. Na medida que eu for percorrendo essas 3 palavras, vocês vão começar a se apropriar desse tema, né? Primeiro de tudo, isso já deve ser batido e tanto pela mídia quanto na própria vida da gente, né? Qualquer indivíduo que esteja à nossa frente em sofrimento, ele tem que ser tratado como uma pessoa muito particular, que merece dignidade, respeito. Ele tem toda a sua vida própria, todo o universo próprio, de dores e sofrimento, e ele tem que ser visto nessa singularidade, né? Então o primeiro pilar é esse. O primeiro pilar é pessoa. E é isso que a apostila fala, diz assim, se o indivíduo está em alto sofrimento, você tem que tratar ele diretamente, olho no olho, né, conversando, né? Só que aí, uma das minhas principais dúvidas é, por que eu tenho que respeitar uma pessoa? Essa dúvida não deveria existir, né? Mas por que eu tenho que respeitar a pessoa como pessoa? E eu não sei se vocês sabem, mas assim, isso daí é uma grande inovação da nossa civilização ocidental. E aí teve uma palestra que eu descobri que, na verdade, é um conjunto de filósofos que ficam investigando esse tema e que eles foram no fundamento mesmo da nossa civilização. Por exemplo, o que nós entendemos como dignidade de pessoa e respeito pela pessoa não existe nessa mesma intensidade, por exemplo, em países que têm uma ditadura muito forte, de um pensamento muito estou ligado à natureza, como por exemplo é na China, né? Lá, essa noção de indivíduo que tem que ser respeitado pela lei juridicamente, como por exemplo também na Índia, que são culturas diferentes, eles não têm a mesma noção que a gente tem. A noção que começa a aparecer para eles só existe porque nós estamos mais ou menos influenciando eles por causa dessa globalização. Lá na Sorbonne, que é uma grande universidade francesa, 2 grandes filósofos. Um é filósofo mais ligado à história da filosofia geral e o outro é um filósofo ligado à história da filosofia do cristianismo. Eles decidiram parar para um dia conversarem, obviamente tipo num grupo desse, só que num auditório bem maior, só para vocês terem ideia do alcance dessa reflexão. E eles, inclusive, foi toda transcrita a palestra deles, e essa transcrição virou um livro chamado A Tentação do Cristianismo. Era sobre isso que eles estavam falando. Um era agnóstico. Agnóstico é a pessoa que diz assim, eu não sei, pode ter um mistério na humanidade, mas eu não sei, né? E eu não me atrevo em dizer nada. Se Deus existe, se Deus não existe, é algo que não me apropria, né? E o outro se denominava agnóstico místico, porque ele não tinha ideia, assim, ele também aceitava que existia um mistério no universo, mas ele achava que era muito mais do que só matéria. Então tinha um negócio meio místico no lugar, né? E os 2 eram grandes professores da Faculdade de Filosofia da França. Um deles era o Luc Ferry e o outro Lucien Jeffernion. Eles fizeram essa exposição chamada Tentação do Cristianismo. E aí eles colocaram, fazendo um resgate histórico, que antes dessa nossa civilização que nós pertencemos, que somos cristãos, a maior, seja declaradamente ou não, mesmo quando a gente briga com Deus, a gente está brigando contra um Deus que foi divulgado pelo cristianismo. Eles perceberam que a civilização cristã ela trouxe uma inovação sem precedentes para a mentalidade humana, que foi a seguinte, vejam bem, antes do que a gente conhecia como berço da civilização cristã, a relação entre o homem e Deus
era uma relação, primeiro, distante. Segundo, não tem uma relação quase de causa. Deus originou o homem, eles não pensavam muito nisso, né? Eles faziam sacrifícios para poder agradar a Deus e diminuir a fúria, ou então fazer alguma lisonja com Deus, né? Mas o indivíduo, a pessoa, era considerado simplesmente se ela tivesse conectada a uma sociedade. Então, assim, você só é um indivíduo que merece ser olhado como indivíduo, como pessoa, se você fizer parte da nossa sociedade. Tanto é, isso é civilização romana e grega antiga, tanto é que um dos piores castigos que podia existir para uma pessoa, isso eu estou falando Roma e Grécia, mas existiam várias antes do berço da civilização cristã, que era desse jeito. O pior castigo que podia existir para uma pessoa, o pior de todos, muito pior do que a morte, se vocês quiserem entender a profundidade desse castigo, se chamava ostracismo. O que era o ostracismo? Alguma pessoa dentro da sociedade cometia alguma infração que comprometia a base da civilização. Sei lá, ele cometia um crime que era um dos crimes mais hediondos que fosse, né? Então ele era levado a julgamento, as pessoas decidiam no tribunal, que por vezes era aberto ao público, e entre as punições eles chegavam no ápice delas, que diz assim: ele merece ou não merece ostracismo? Por que ostracismo? Porque ostracismo seria todo mundo que votava a favor do ostracismo. Eu estou fazendo todo um suspense porque eu vou chegar lá, tá? Então, todo mundo que votasse a favor do ostracismo ia pegar o nome dele e colocar na ostra, uma ostrazinha, por isso que é ostracismo. E depois ia colocar dentro de uma urna e todo mundo ia abrir as ostras e ver se o nome dele tinha sido realmente, por maioria, votado para ostracismo. E o ostracismo não era nada mais, nada menos do que expulsar o indivíduo daquela comunidade. A partir de então ele não faria mais parte dessa comunidade. Um indivíduo que não faz parte dessa comunidade, como se você fosse expulso de Fortaleza, né? Só que nosso sentimento é: se eu for expulso de Fortaleza, eu vou para, por exemplo, para mim, eu vou para Irauçuba, né? Minha família é de Irauçuba e tal. Se eu for expulso de Irauçuba, eu vou para Tauá. O pessoal de Tauá é tão legal, está me acolhendo tão bem como supervisor dos mais médicos. Se eu for expulso do Tauá, eu vou para Paris. Sempre quis ir para Paris, né? Eu chego lá, então... Quer dizer, nós participamos de uma ideia de um mundo globalizado, mas para eles não. A identidade deles era a cidade que eles estavam. Sem participar da cidade, eles não eram mais ninguém. Então, a pessoa só existia como pessoa se ela fosse participante da comunidade. E os deuses que eles acreditavam existir nunca olhavam para a pessoa como sendo uma pessoa singular, que ele devia conversar com ela tete a tete, olho no olho. Nunca olharia desse jeito. Os deuses, inclusive, brincavam com as pessoas. Por exemplo, na Grécia, o maior dos deuses era chamado Zeus. Quase Deus, né? Mas não é. Tem um Zezinho aí que muda tudo. Zeus. Zeus constantemente descia, brincava com o sentimento das mulheres, fazia filho nas mulheres, jogava os filhos dele pelo meio do mundo. Aqui e acolá ajudava os filhos, mas depois voltava lá pelo seu ápice cósmico, entendeu? Então, assim, os deuses, ele definitivamente... E se a humanidade desaparecesse, menos mal, porque a humanidade só fazia coisa ruim, né? Ele dizia que tinham 3 gerações de humanidade. A de ouro, a de prata, a de bronze, aí ia piorando a coisa, né? Começava no ouro e até o ferro. A nossa humanidade é uma humanidade de ferro, que roubou o fogo dos deuses e por causa disso estava fazendo uma bagunça do mundo. Então, às vezes Deus achava divertida a bagunça que a humanidade fazia, Zeus achava, e os outros deuses, mas por vezes era muito chato, porque eles colocavam tudo em muita confusão, né? Então, essa era a ideia que tanto os gregos quanto os romanos, eles tinham, a ideia de deuses distantes, que não cuidam da gente, que não olham para a gente. Só que, quando chega a civilização cristã, no berço dela representado por Jesus Cristo, né, a coisa muda, mas muda de uma forma sem precedentes, é uma revolução cultural que a gente não tem como imaginar. A discussão que o Luc Ferry e o Lucien Jaffernion faziam à época na Sorbonne era o seguinte: por que, o subtítulo do livro inclusive é esse, né? De seita no sentido sociológico, é só um conjunto de pessoas que se separou de um determinado lugar, né? Seção, né? Seção é a parte de um todo. Então, secção, seita. De onde é que esses cristãos se separaram?
do grosso judaico. Então eles são uma seita, sociologicamente falando, seria uma seita judaica. Então, como é que uma seita judaica se transforma em religião de toda uma civilização? E aí eles pegaram e começaram a levantar as ideias de que diziam que era mais fácil para os imperadores ter um Deus que era só um, porque aí esse Deus se identificaria com ele e ele poderia dominar todo mundo. Então, essa era a ideia sociológica que mais vigorava na época. Mas Luc Ferreira e o Sr. Jefferson disseram que isso é o motivo mais bobo que podia imaginar para poder justificar que um imperador conseguisse outorgar uma religião, né, impor uma religião para toda uma civilização. E aí vem a ideia do título do livro, que é A Tentação do Cristianismo. E aí ele faz uma brincadeira, né, porque a tentação que a gente conhece dentro do meio religioso é aquela lá do princípio, da Gênesis, né? A tentação que os judeus diziam era daquela árvore que tinha no paraíso do começo de tudo, que tinha um fruto, que se Adão e Eva fossem lá e pegassem esse fruto e comessem, eles iam ficar com o conhecimento dos deuses. Então, na verdade, a tentação dos judeus era o indivíduo querer ser igual a Deus. Essa era a tentação. E aí eles pegaram essa ideia da tentação e diziam assim, qual era a tentação do cristianismo? Qual é a tentação que me faz querer ser cristão? Eu que não sou cristão, eu que sou romano, grego, que acreditava naqueles deuses, o que é que me faz querer ser cristão, seguir Cristo, seguir os seguidores de Cristo? O que é que me faz? E aí eles foram avaliar a mentalidade das duas coisas. A primeira mentalidade era um conjunto de deuses que nós acreditávamos que não estavam nem aí pra gente. E a segunda mentalidade, que é a mentalidade que os cristãos começavam a divulgar, é que não era um conjunto de deuses, era só um Deus. Esse Deus, segundo a revelação judaica, sempre esteve perto de nós e sempre nos tratou de igual para igual, assim, no termos de na mesma altura, né? Os judeus, quando caminhavam pelo deserto, eles criavam uma tenda que foi inclusive enunciada e pedido para que assim acontecesse por Moisés. E lá no fundo da tenda tinha um chamado Arca da Aliança. Você já deve ter ouvido falar esse nome, né? Era até o nome da sapataria, né? Então, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era onde se manifestava o Deus dos deuses, que era protegido por 2 anjos querubins, né? De vez em quando você encontra em alguma igreja evangélica, você tem uma Arca da Aliança e 2 anjos querubins. Essa arca, só quem podia entrar era o sumo sacerdote. Então, ainda entre os judeus, existia uma hierarquia que eu só podia me comunicar com Deus se eu fosse dessa hierarquia. Então, o sumo sacerdote era o único que podia entrar dentro do templo mais sagrado de todos, que era o fundo do templo, para conseguir falar com Deus. Então, mesmo aí, Deus é um, tá certo? Deus ele está entre nós, porque ele caminha no deserto junto com a gente. O deserto vocês já podem entender no sentido de sofrimento das pessoas, né? De uma cruz que eu carrego, né? Nenhum judeu pode se considerar verdadeiramente judeu. Olha que coisa interessante. Se ele não tiver tido um deserto na vida dele, né? Inclusive, o simbolismo maior de Jesus ter passado 40 dias no deserto foi para ele entrar verdadeiramente dentro de um tipo de experiência sagrada que o conecta a Deus. Porque foi no deserto que os hebreus mais conheceram a Deus, né? Então, o sumo sacerdote chegava lá no fundo da tenda e é só ele que podia ver Deus, né? Moisés, o fundo da tenda seria o ápice do Monte Sinai, viu a Deus, né? Recebeu as tábuas, né? Só que para os cristãos, depois eles começaram a elaborar a passagem de Cristo entre nós. Para os cristãos, Deus... Os cristãos elaboraram dessa forma, pessoal. Estou dizendo a elaboração da mentalidade cristã. Deus se fez carne entre nós. Era isso que eles começaram a divulgar depois que Jesus esteve por aqui. Deus fez presente entre nós. E Ele cuidou das pessoas uma a uma. Era João, Maria, José. Uma das cenas que eu mais fico assim, coração apertado de alegria, assim, é aquela mulher que sangrava, né? Meses a fio. Talvez hoje a gente imagine que se fosse um mioma, às vezes, ou então, sei lá, um câncer de colo do útero, que todas as mulheres estão precavidas a respeito disso, fazem a prevenção. A mulher sangrava. Sangramento para o judeu, quem não conhece a cultura judaica, uma mulher que entra na menstruação, ela tem que ficar
ela tem que ficar recolhida, porque ela está impura. Né? Aquele momento de menstruação é um momento de impureza para a mulher. Então ela fica 7 dias ali sem ver ninguém, como se estivesse de luto, até que o corpo dela se purificasse. Uma mulher que tem um sangramento por causa de uma doença, mioma, câncer de colo do útero, aí é impureza pelo resto da vida, ela vai ficar recolhida na casa dela. Então, você imagina uma mulher acreditar a tal ponto que aquele senhor que estava passando no meio de todo mundo era um emissário de Deus, o Filho único de Deus, ou o próprio Deus, o Messias que tinha que vir, a tal ponto de ela quebrar a sua própria tradição, sob pena de ser apedrejada, porque ela foi contra toda uma tradição de recolhimento de uma mulher impura, para chegar para ele, enfrentando uma multidão, sangrando, tocar nas vestes dele e se curar. Você imagina a imensidão de uma atitude dessa, entendeu? Assim, ela realmente acreditava que aquele homem tinha um poder que ninguém mais tinha. E Jesus para no meio da multidão e diz: alguém me tocou. Aí todo mundo começa a rir, né? Ninguém entende nada que Jesus fala mesmo, né? O pessoal só sabe dos milagres, entendeu? De vez em quando o pessoal diz assim: não, pai, não pode ser. Mas claro que alguém tocou. Está no meio da multidão, isso aqui praticamente é a pipoca do Fortal, né? Assim, todo mundo está tocando nas suas vestes. Não, alguém tirou a virtude de mim. Então, essa cena é uma cena muito simbólica. É um indivíduo que ou é Deus, ou tem uma força de Deus muito grande em si, e que ele consegue sentir uma pessoa em específico que está no meio de uma multidão e que ele ajudou. Isso os romanos não entendiam. Isso os gregos não entendiam. Isso é o primeiro pilar, pessoa. Né? Assim, e aí o Lucien Jaffrenion, ele advogava, dizendo assim, foi isso que fez com que os romanos... A gente não está numa época de lógica, certo? De lógica dedutiva, de filosofia do jeito que a gente entende hoje, de ciência, medicina baseada em evidência. A gente está numa época de sentimento, né? De histórias que calam fundo no coração das pessoas. Então os romanos eles tinham o seguinte, vocês mesmos podem se colocar na situação deles. Do meu lado direito, eu tenho os meus deuses, que eu tenho que ficar sacrificando para diminuir a fúria, para eu ficar adulando eles. E que de uma hora para outra eles podem me fulminar com um raio, porque realmente eles nem ligam para a minha existência, né? Se eu cometer qualquer pecado, eles não têm o mínimo pudor em me fulminar. E do outro tem esses cristãos que pregam a existência de um Deus que sempre veio até nós e que em determinado momento da história da humanidade desceu para poder ajudar pessoa por pessoa. Tem um filme que agora foi feito pelo Mel Gibson, que eu não me lembro, Cruz Vermelha, alguma coisa, conta a história verdadeira de um senhor que era jovem, né? Era um rapaz que decidiu se alistar para a Segunda Guerra Mundial ou Primeira Guerra Mundial. Até o último homem. Pronto, perfeito. Até o último homem. Então ele decidiu com um único propósito. Ele queria ser o médico da legião de soldados. Só que como ele tinha passado por um trauma na vida, que ele quase mata o irmão, essas brincadeiras bestas assim de menino, né? E que menino briga e depois se alisa, briga e se alisa. Aí no meio da briga ele quase que mata o irmão porque ele tá com uma pedra na cabeça dele. Só que veio muito forte no coração dele a imagem de Caim e Abel. Então quase ele se transforma num Caim, né? E fica sujo com o sangue do próprio irmão. A partir dali ele fez uma promessa de devoção para Deus, de que ele nunca mais pegaria em qualquer arma que pudesse ferir o homem. E assim fez. E aí ele enfrentou toda uma resistência da infantaria, porque todo mundo tinha arma, só ele não ia ter. Eles iam ficar guardando as costas dele lá? Não pode. Aí fizeram pressão para poder ele ter arma, para ele aprender a matar. Não. E ele foi para a corte militar e ele conseguiu defender o que eles chamam de juízo de consciência. A cena maior do filme é quando ele está lá em cima e todo mundo está morrendo, os chineses de um lado, os japoneses de um lado e eles do outro, todo mundo está morrendo. E aí todos descem menos ele. Ele não desce. Ele vê o amigo dele, que estava protegendo as costas dele, que antes era desafeto dele, mas que agora tinha se transformado, os dois eram grandes amigos, ele vê o próprio amigo morrer nas próprias mãos. Aí ele faz uma oração para Deus e diz: Senhor, o que queres de mim? Aí ele tem um momento de êxtase, olha assim para o deserto de um bocado de gente morta, vários corpos mortos, e aí ele
não desce. Toda a infantaria desceu para poder se recuperar, né? Enfim, beber água e etc. E ele não desce. Ele fica a noite inteira percorrendo o campo inimigo, resgatando os amigos e chega até a resgatar os inimigos. Quando chega lá embaixo, quando está quase ao amanhecer, o capitão, né, o comandante lá do pelotão diz assim: cadê fulano de tal? Ele passou a noite lá em cima. Ele já resgatou 75 pessoas. 75. E quando ele começava a resgatar, isso quer dizer, eu já tinha morrido há muito tempo, né? Eu particularmente já tinha morrido desidratado, né? As minhas pernas já estavam cambaleando. Agora, de alguma forma, no final, o Mel Gibson disse que todos os relatos foram iguais, assim, ele falando. Ele pegava o corpo, aí ele amarrava, devolvia lá para o final, porque ele estava em cima de uma colina, devolvia lá para os soldados pegarem para poder ser levado para ser tratado e tudo mais. E o que ele dizia todo o tempo era: Deus, permita que eu resgate mais um. Só mais um. E aí nesse mais um foram 75. Então, essa fala, às vezes a gente talvez não perceba quando a gente vê o filme, a gente falta um pouco de interpretação pra gente, mas dentro de um contexto em que ele era um cara que se converteu para o cristianismo, que ele tinha a mensagem de Cristo muito forte dentro dele, que ele foi lá para poder não matar ninguém, mas só para resgatar, essa fala dele, falando com Deus, pessoal, não é outra fala que não a mensagem de Jesus se encarnando dentro dele. Jesus, quando veio para cá, isso é o que todos os cristãos pregam, isso é o que toda a história do cristianismo diz, tudo isso, Jesus desceu aos homens para pelo menos resgatar mais um, e mais um, e mais um, e mais um. Conversão, quando uma pessoa entra em conversão com o cristianismo, isso é uma encíclica papal, foi do Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, né? Quando a pessoa se converte para o cristianismo, ela não se converte por causa, na maioria das vezes, uma conversão mesmo, né, que eles chamam de conversão no catolicismo. Ele não se converte não é porque a pessoa entendeu a mensagem cristã. Às vezes a gente não sabe disso, né? Isso é da encíclica papal. A pessoa se converte porque ela teve um encontro com Cristo. Então, a salvação que a pessoa adquire é porque ela se deparou com Cristo na vida dela. Então, foi um encontro face a face, né? Eu e ele. É isso que é a conversão cristã. Não é uma lógica que aconteceu. Então, assim, a de Paulo, né? Saulo, que fez uma chacina contra os cristãos, porque ele acreditava que eles estavam tudo em heresia e provocando todo um alarde contra as escrituras sagradas. Paulo, ele está caminhando em Damasco e se encontra com Cristo. Então, ele cai no chão, fica cego, ele teve um encontro com Cristo. E ali começa a conversão dele, né? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o resumo, se a gente fosse tentar resumir ou fazer uma síntese algo poética da vinda de Jesus para a gente poderia dizer que era o seguinte: o absoluto, o eterno, o infinito, que veio cuidar do singular. De mim, de você e tal. E que a partir de então surge o conceito, só a partir de então é que surge o conceito de pessoa, cujo respeito, cuja dignidade, cujo sofrimento não deve ser encarado como sendo de uma classe social, de um povo, de uma comunidade, mas é um sofrimento dela. Eu tenho que prestar atenção nela. Essa pessoa, ela vale mais do que qualquer outra na face da terra. E outra pessoa também, e outra pessoa também. Cada indivíduo é singular, é unitário. E quando eu tenho que estar na frente desse indivíduo, eu venho com esse discurso de eu tenho que respeitá-lo na singularidade dele. E aí eu gosto de resgatar disso quando eu falo a respeito do nome de pessoa, porque a gente entende a profundidade do que significa pessoa agora para a nossa civilização ocidental. A gente entende o que significa isso. E eu acho que quando a gente insere esse nome dentro de toda essa história, dessa construção desse sagrado, eu acho que ninguém aqui vai olhar para trás e dizer que não sabe o que é uma dignidade de uma pessoa, né? Claro que, isso eu vou falar mais no número 3, a gente chega lá, mas claro que nenhum de nós tem poder divino em termos de conseguir salvar a vida daquela pessoa, né? Não é isso que estamos pedindo.
O primeiro passo do acolhimento para um paciente que está em agressão e, portanto, em sofrimento psíquico intenso é encará-lo como sendo ele. Ele não é fruto de nada. Ele não é fruto de nada. Ele não é o produto da sociedade, ele não é o produto da própria genética, ele não é o produto, sei lá, da própria família. Ele é ele. E é com ele que eu vou conversar. E agora vocês entenderam o que é ele, né? Então, assim, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar fala a respeito, eu disse ele. O segundo pilar fala a respeito de mim. Eu que estou acolhendo esse paciente, né? E aí tem algumas coisas estranhas, porque, veja, é interessante porque a gente está descobrindo essas cenas de Jesus e o significado do cristianismo por agora, sabe? Porque, como Lucien Jaffegnon e o Luc Ferry disseram, foi preciso que a gente conseguisse sair um pouco da civilização cristã, que hoje já não é mais tão dominante em termos de igreja, né? Para que a gente conseguisse voltar a entender a mensagem de Cristo original. Mas, por exemplo, quando as pessoas caíram na Idade Média, houve um certo esquecimento dessa mensagem. As pessoas voltaram a ser encaradas como sendo qualitativamente diferentes, né? Tem uns historiadores, entre eles Marcel Boucher, que é um historiador francês, que ele revisita a mentalidade da Idade Média. Teve até uma confusão entre estudiosos, porque um senhor chamado Michel Foucault, ele achava que na Idade Média o louco, ou como era chamado, o portador de transtorno mental, era mais respeitado na Idade Média do que na Idade Moderna, né? Michel Foucault defendia isso com unhas e dentes, que na Idade Média o louco era respeitado mais do que na Idade Moderna. Só que o Marcel Boucher, ele contra-argumentou Foucault porque, na verdade, ele viu que não era bem um respeito. A Idade Média via determinadas aberrações da natureza, que eles chamavam de aberrações. A ignorância era grande, né, pessoal? Sim. Em alguns pontos eram grandes luzes que eles trouxeram para a gente, mas em outros pontos tinham ignorâncias sem precedentes. O respeito que eles tinham para quem já nascia ou se tornava um portador de transtorno mental, ou até mesmo, por exemplo, de um corcunda de Notre Dame, que era um ser todo deformado, era porque eles acabavam entendendo que aquele indivíduo era qualitativamente diferente do ser humano. Ele tinha um pouco da nossa forma, mas ele é qualitativamente diferente. Então, isso é o primeiro cuidado que eu peço para vocês não terem, né? Que nenhum ser humano é qualitativamente diferente de outro ser humano. Mas isso era o que eles acreditavam na Idade Média. Por isso que eles eram tão complacentes com ele. Por isso que eles, né? Isso às vezes eu por exemplo, vivi na minha infância. Não sei se vocês devem ter vivido também. Eu nasci aqui em Fortaleza, mas minha infância foi toda em Sobral. E lá tinha um senhor que era portador de transtorno mental, retardo mental. Então ele tinha um pouco de infantilização, mas também de muita agressividade. Todas as crianças queriam jogar pedra nele, porque adoravam ver ele ficar com raiva, né? Geralmente é como se fosse o louco da cidade, né? E geralmente as senhoras mais velhas pediam para não tratar ele assim, porque o bichinho era mental, né? Só que depois, quando eu estudei tudo isso e eu olhando para trás, era exatamente como se fosse uma mentalidade de Idade Média. A gente não considerava ele um ser humano, por isso a gente podia jogar pedra como jogava no cachorro. E geralmente as senhoras tinham muito piedade dele, como tem piedade do cachorro. Mas raramente alguém sentava para conversar com ele como se ele fosse um ser humano normal, né? Como se ele fosse dotado das mesmas potências que eu tenho de ser um ser humano. Isso veio mudar completamente quando um senhor começou a estudar a respeito dessa questãozinha aqui, do eu e da sua transparência, ou do contrário dela, que seria a sua opacidade, né? O eu opaco a mim mesmo. Quer dizer, eu vou citar um nome que aí todo mundo deve conhecer, porque é um nome clássico. Depois dele vieram vários outros estudiosos. O nome dele é Sigmund Freud, né? Então o Freud ele começou a perceber, primeiro de tudo, que ele entendeu que o eu era algo importante para poder você fazer o tratamento a partir do eu, né? Ele era médico e ele era discípulo de um grande neurologista. Então você vê que ele nem da psiquiatria ele veio da neurologia, né? E aí naquela época eles se encantavam muito com hipnose. Quer dizer, hipnotizar o indivíduo para poder tentar tirar lá de dentro dele informações que estavam escondidas. Então ele hipnotizava o indivíduo e aí começava a
falar com o indivíduo hipnotizado. E o que foi que o Freud percebeu? Foi daí que o Freud tirou essa ideia. Ele percebeu que muita coisa que o eu falava em estado hipnótico, ele não tinha consciência quando ele não estava hipnotizado. Lembranças que ele viveu na infância, que foram extremamente traumáticas, aí é a palavra que todos os freudianos usam, né? Recalcavam. Quer dizer, aí ele percebeu assim, que o nosso eu não é completamente transparente para a gente mesmo. A gente tem várias coisas recalcadas dentro da gente e que, veja bem, e que muitas vezes nos domina. Ou então ela vem à tona, fazendo com que nós tenhamos certos comportamentos que a gente não está completamente consciente dele. Eu vou citar um comportamento meu, mas é um comportamento doce e saudoso, né? Vocês também devem compartilhar com eles. O meu pai já é falecido, eu acho que já faz uns 7 anos ou mais. E no meu processo de individuação, quer dizer, querer ser eu mesmo e não ser o Alan, filho do Dr. Pedro, né? Que é como o pessoal também conhece no interior, né? Quem é o Alan? O Alan é o filho do Dr. Pedro, né? Quem é a Chaga? A Chaga é a filha da Francisca, né? Então a gente não tem identidade, né? Então no meu processo de individuação, eu tentei me separar do meu pai. E aí, não, eu sou eu, né? Eu não sou parecido com meu pai e tudo mais. Só que depois que ele morreu, eu percebi que a maior parte do meu caminho para se tornar médico, quem influenciou foi ele. E aí eu comecei a aceitar meu pai dentro de mim com mais tranquilidade e amorosidade. Antes dele morrer, graças a Deus, a gente já estava em paz e éramos grandes amigos. Mas eu só fui aceitar que ele, na verdade, foi o grande influenciador de como eu sou hoje, né, aos poucos, depois que ele morreu. E eu fui percebendo o quanto eu sou ele. Então, por exemplo, às vezes eu chego em casa e aí tem um porteiro ali, aí eu faço assim, opa, é o mesmo gesto dele. E eu não sabia que era, depois eu fui me tocar. Caramba, meu pai sempre fazia isso quando chegava dentro de casa. Eu brincando com os meus filhos, aí eu coloco a minha língua para fora. É a mesma coisa que ele fazia quando eu tinha 5 anos de idade. Eu chegando de viagem, eu faço... Ele fazia... Só que eu não me tocava. Eu adoro só assoviar para os meus filhos para eles saberem que eu estou dentro de casa. Então pronto, acabou, né? Eu tenho milhões de coisas do meu pai que eu não sabia e esses gestos ficam nascendo de mim. Só que isso são gestos bons, né? Porque é de uma pessoa que influenciou a minha criação e que me criou. Só que tem gestos ruins. E são esses gestos ruins que o Freud percebeu, né? Esses comportamentos ruins, que ele percebeu que maltratavam o indivíduo e que podia até provocar doenças. E aí a teoria que ele fez foi a seguinte. Vocês já vão entender onde eu quero chegar. A teoria que ele fez é o seguinte. O eu, ele é um lugar como se fosse um lugar central da gente, que a gente manifesta na nossa relação uns com os outros, né? E que é um lugar muito sagrado para nós, né? Então, o que é muito sagrado, o que é muito precioso, o que é uma relíquia, o que é que a gente quer fazer? Se alguém quer atacar, a gente protege, né? Se alguém quer me atacar, eu protejo. Só que tem proteções que são conscientes, né? Uma pessoa está aqui me beliscando, eu saio, mas é consciente, perfeitamente consciente. Eu entendi que é uma agressão, eu entendi que eu tenho que me proteger, eu fiz uma atitude consciente para poder me proteger, né? Eu estou sendo agredido. Só que ele percebeu que existem proteções inconscientes, que ele chamou de mecanismos de defesa do ego. E que muitas delas são patológicas. Eu vou citar pelo menos 2. Porque são as 2 que mais acontecem entre nós e as pessoas que estão em sofrimento, né? Uma delas é o chamado fenômeno de projeção. O que é o fenômeno de projeção? Eu sou muito orgulhoso, só que para mim é muito doloroso eu entender que eu sou orgulhoso. Então o que é que eu faço? Tu já viu como fulano é orgulhosa? O bicho orgulhoso, eu tenho um ódio tão grande dela, porque o orgulho dela é tão grande, ela não entrega pra ninguém. Aí vai, você já pensou na possibilidade de você ser orgulhosa? Não, eu mesmo não. Ela é. Agora eu não. Né? Então quer dizer, um defeito que existe em mim e que é muito difícil eu reconhecer, porque é muito doloroso pra mim reconhecer-me com esse defeito, eu jogo pro outro, digo que o outro é. Né? Então, assim, o processo de cura é exatamente você sempre olhar primeiro para si, né?
e tentar ver se o defeito que você está vendo no outro, se ele na verdade não está guardando em si, você não está aumentando no outro o que você tem muito em si. O outro mecanismo de defesa do eu, você já deve ter vivenciado muito também, a transferência. São os dois principais que acontecem na nossa relação com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Transferência é tipo assim, vamos lá, estou aqui no Hospital Nosso Lar, aí uma pessoa me chamou a atenção, né? No meu trabalho que eu acho que eu faço perfeito, e então eu fui chamado a atenção, outra pessoa me chamou também, acolá, sei lá, eu entrei no ônibus, o ônibus foi assaltado, levaram meu relógio, minha carteira, perdi todos os documentos. Quando eu desci do ônibus, uma pessoa foi ignorante comigo, não foi legal, né? Então você vai percebendo, um conjunto de coisas vai acontecendo no meu dia a dia que vai me maltratando, me ferindo, etc, etc, etc. Então eu já estou por aqui. Aí quando eu chego em casa, eu estou assim já cansado, né? Corcundo, de tão cansado. Eu tropeço no tapete. O que é que eu faço? Pego o tapete, incinero, rasgo, começo a dizer: seu tapete sem vergonha, safado, vadio, vai com a sua todo dia, não sei o que, e aí pronto. Aí quando termina esse processo de sacrifício do tapete, eu era só o tapete. Toda a culpa do dia foi do tapete. Foi o tapete. Simples assim, né? Assim, eu falei tapete, mas pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o filho. O menino só queria ir pro papo assim: não, você tá errado, não pode falar assim um negócio desse, como é que pode? Vai pra casa, vai dormir agora, não quero mais saber de nada. Então, transferência. A culpa era do menino? Não. Ninguém passou por isso, né? Então, só que eu não percebo isso, né? Eu não percebo isso. Isso é um mecanismo de defesa do eu. Eu não. Por que é doloroso eu não reconhecer que foi o dia todo que foi ruim comigo? Porque eu não posso fazer nada contra o dia, né? O que eu posso fazer contra o dia? O que eu posso fazer contra o meu superior que diz que eu estou fazendo trabalho errado? Se eu quiser dar umas porradas nele, eu vou demitido. Então é melhor chegar em casa e descontar em todo mundo de casa. Ou no trocador, né? Ou então no motorista de ônibus, entendeu? Então, assim, é complicado. Por exemplo, tem um outro mecanismo que é muito parecido com esse, que é o que quase todas as pessoas têm e nunca vão no médico. Porque não precisa, a gente consegue viver tranquilamente com isso. É o mecanismo da fobia simples, né? Eu, Alain Denisard, tive que aprender a matar barata, porque, enfim, é missão de homem, né? Mas, até os meus 15 anos de idade, barata era a última coisa que eu queria ver na face da terra. Eu chamava minha mãe, meu pai, pegava tudo em inseticida e jogava assim e saia correndo. Não queria, porque diz o meu pai que quando eu era criança, teve uma babá muito cruel que ficou brincando de me assustar mostrando besouros. Legal, sim. Legal, gente boa, né? Então, qual é o mecanismo de defesa do ego, né? Na verdade, existe um conjunto, era o que Freud defendia, existe um conjunto de medos ao meu redor que eu não consigo palpar, que eu não consigo saber de onde vem, que eu não consigo saber para onde vai, nem como lidar com eles. Então, de alguma forma, eu associei a esses medos obscuros da minha infância, em algum lugar da minha história, e eu joguei em um lugar que eu posso finalmente dizer que aquele é o culpado. E aí eu tenho como tratar, que é matar a barata. Então a barata representa vários medos obscuros que eu não consigo saber onde são. Então é um processo um pouco mais complicado de transferência, né? Certo. Então, isso é um momento. Então, eu expliquei para vocês esse eu, que ele não é completamente transparente para si. Mas a outra coisa, agora vem. A outra coisa que o Freud nos ensinou foi o seguinte: quando ele começou a revelar todas essas características do eu, ele fez uma transformação cultural também muito grande. Porque antes a gente acreditava que, por exemplo, a pessoa que está com transtorno mental, porque atuava no lugar que é muito sagrado para a gente, que é o lugar da comunicação, né? É o lugar do olho no olho, é o lugar de a pessoa entender o que eu estou dizendo.
Então, se eu falo para uma pessoa que não olha no olho, que não entende o que eu estou dizendo, que fala uma língua completamente diferente, então eu digo, é qualitativamente diferente de mim. Então, né, eu nunca terei chance de me tornar como ela. Essa é a ideia. Se uma pessoa é qualitativamente diferente de mim, eu nunca terei chance de ser como ela. Um cachorro, né? O cachorro está ali tendo raiva e tudo mais. Mas é cachorro, então não vou pegar a doença deles. Só que não, né? Depois a gente sabe disso, mas isso vem muito tempo depois, na história da medicina. O Freud, quando ele começou a revelar esse eu, que não é completamente transparente, e que essas coisas que não estão transparentes e que estão dentro de mim, elas podem me fazer doente, qual foi a revolução que ele provocou? As doenças mentais, elas podem acontecer em qualquer ser humano. E a diferença entre eu e esse indivíduo que sofre de doença mental não é mais qualitativa, é quantitativa. A qualquer momento essas coisas que eu sufoco, que eu recalco, que estão sombrias dentro de mim, que estão escuras, a qualquer momento elas podem explodir e eu endoidar. Então o que é esse outro que tem problemas, que é portador de transtorno mental, o que é que esse outro representa para mim? Agora, a partir de agora, que eu reconheço que eu posso me tornar como ele é uma ameaça. Ele é uma ameaça porque é exatamente esse mesmo mecanismo. Sim. Ele representa o que eu posso me tornar se eu não conseguir contornar todos esses estresses da minha vida. E aí vem os seus mecanismos de defesa do ego. Então, eu trato ele mal porque eu não quero que ele se aproxime muito de mim, a fim de eu não veja aquele destino que eu posso ter. Por exemplo, então, acontece muito. Então, o jovem chega intoxicado. A maior parte das coisas que a gente pega na unidade de pronto atendimento são jovens com intoxicação exógena, né? Quer dizer, eles engoliram chubinho, né? Tomaram todos os comprimidos que o psiquiatra tinha dado dele para o mês inteiro, ele tomou no só dia, né? Então, o que você vê muito, por exemplo, é uma frieza de alguns membros da equipe e até mesmo uma certa jocosidade, né? E às vezes eles chegam a dizer, é cruel e é até um pouco criminoso, assim, se ele morrer é porque ele quis, porque ele merece. Esse tipo de comunicação é perfeitamente o indivíduo que está completamente inconsciente de que aquele indivíduo podia ser o meu filho, ou podia ser eu. E por que ele ficou inconsciente com isso? Porque ele criou barreiras, mecanismos de defesa do ego patológicas, para poder não conseguir enxergar essa identidade fundamental. Que eu e ele somos da mesma espécie, somos humanos iguais, e que eu poderia estar no lugar dele. Quer dizer, quem é aqui que não tem sofrimento na vida? Quem é aqui que, não tá, que nunca teve momentos de estresse sem precedentes? E às vezes, coisas que a gente não consegue controlar. Minha história familiar, que eu não consigo controlar. O menino, geralmente, atualmente a neurociência sabe disso. A criança ela vai ter consciência de que ela é ela, para poder dizer, eu fiz isso, começar a ter consciência do que é consequências, com 5 anos de idade. 5 anos de idade. É quando ela vai começar a dizer, eu fiz isso. Até então, a criança que diz, eu fiz isso, é só porque está imitando um adulto. Coloca a criança de castigo com 3 anos de idade. Não se faz isso, não se faz isso. Você ainda vai fazer? Aí a criança às vezes responde, vou. Menino maligno, safado, cruel, malvado. Eu deixo ele de castigo e ele ainda vai dizer que vai fazer? Ele nem sabe o que ele está dizendo. Você ainda vai fazer o que é você? Né? O que é você? Se ele disser, eu vou fazer, ele está quase que te imitando. A ideia de eu é muito nebuloso na cabeça dele, entendeu? Muito nebuloso. Para vocês, o que os neurocientistas acreditam, por exemplo, é que o começo da nossa vida a gente é completamente inconsciente do que tudo está acontecendo. A gente é parte do meio, assim. A consciência de eu mesmo vai acontecer por um desenvolvimento de algo que tem aqui no córtex pré-frontal a partir de 5 anos de idade. É quando você vê o menino conseguindo se comportar dentro da sala de aula, para poder sentar e ver ali que a professora está tentando ensinar o beabá e tudo mais. Então tem toda uma lógica a torno disso. Por que eu estou falando isso? Imagina os sofrimentos que essa criança está enfrentando do 0 aos 5 anos de idade.
se ela nem tem consciência de eu, ela vai saber que aquilo dali não é culpa dela? Então, assim, todas as violências que acontecem dentro de casa, todas as violências que ela vê ao redor, e que ela vai vendo, e que ela vai absorvendo, até os 5 anos, que ela não tem consciência de eu, onde é que ela está guardando isso? Ela está guardando em toda a história da criação do eu dela. Quando o eu dela surgir com todo o vigor, o eu dela vai surgir já com várias memórias traumáticas. Às vezes a gente não percebe, mas a gente guarda coisas dentro da gente que a gente não faz a mínima ideia que está ali. E lá na frente, quando eu tenho 15 anos, ou quando eu tenho 25, ou até mesmo quando eu tenho 40 anos de idade, explode e eu não sei de onde veio. Ah, mas ele nunca demonstrou, né? Todos nós, pessoal, todos nós guardamos coisas muito sombrias dentro da gente. Então, depois de Freud, o eu se tornou essa ameaça. E muitas vezes, quando a gente está se relacionando com alguém que está se agredindo, a gente tem que tomar cuidado para que essas formas patológicas, né, doentias, de lidar com o outro, não venham à tona. Então, qual é o exercício? Qual é o exercício proposto aqui? Então, a gente já pediu. Olhar para a pessoa como se ela sendo uma pessoa toda portadora de dignidade. Eu fiz com que vocês reconhecessem uma história que é uma história sagrada por detrás disso, né? O outro reconhecimento eu posso ser essa pessoa. E eu tenho que tentar encontrar a transparência de mim para saber se essa fala ou esse sentimento, às vezes você nem manifesta, né? Mas esse sentimento estranho que está aqui dentro do meu peito, se na verdade não é meu. E se não é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim. Né? Eu não posso fazer com que os outros sofram aquilo que na verdade eu estou sofrendo, pessoal. Isso é projeção. Eu não posso transferir para o outro aquilo que na verdade eu estou sofrendo dentro de mim. Né? Então assim, é cruel demais uma pessoa em sofrimento e eu ainda transferindo o meu sofrimento para ela. No final das contas é isso que está acontecendo. Né? E é por isso que muitas vezes você tem que passar por um processo de autoconhecimento, de saber quais são os seus sofrimentos, os seus estresses, quando você está lidando com essas pessoas. Mas se você não teve a oportunidade disso, né, então você tem que ter consciência de que você tem que chegar para essa pessoa desarmado. E conseguir conversar com ela com a serenidade que ela merece. E os seus problemas deixa para resolver com os outros. Com as pessoas que estão saudáveis e tudo mais, né? As pessoas que têm uma crença, né? As pessoas que têm uma igreja, lá existem momentos de escape, desabafo, que é muito, muito, muito saudável, né? É como se eu vejo muito, né? Tem muitos. Hoje, atualmente, a psiquiatria está virando completamente o norte a respeito de saúde e espiritualidade. Eles estão reconhecendo cada vez mais que espiritualidade é um dos grandes aliados do tratamento de todas as pessoas, né? Todas as pessoas, essa espiritualidade ela chega como sendo um fator de proteção para grandes doenças, né? Então, é na igreja, quem não tem condição de ficar fazendo tratamento psicológico continuado toda semana lá, pagando psicólogo para poder ficar tentando desvendar os males que estão sombrios em você, é na igreja que tem os momentos de você desabafar, de você colocar para fora, de você entender todos os processos que estão dentro de você, mas que tem que ser de alguma forma redimidos, né? Na história das religiões, o nome disso daí é sacrifício. Você pega algo de dentro de si e você oferece a Deus. Agora, geralmente, olha que coisa bonita também na história da religião cristã. Geralmente os sacrifícios você pega o que você tem de melhor, né? Mas geralmente os sacrifícios da religião cristã é Deus pedindo para que você deixe os seus pecados, você deixe suas mazelas, né? Então você deixa as coisas ruins para que você possa exercer o ofício de filho de Deus com mais dignidade, leveza e brancura. Então você vai leve para o mundo, porque você deixou os seus pecados para trás, né? Então assim, até nisso a religião cristã teve uma grande guinada para a história da nossa mentalidade, né? Então não percam isso, né? Isso é muito importante. Esse é o nosso segundo pilar. E o último pilar, né? Porque é uma sequenciazinha que é até didática, né? 3. Insuficiência. A nossa insuficiência. Tá todo mundo aqui? Todo mundo em paz? Tá tranquilo? Porque a gente... Não,
eu já percorri pelo menos 2000 anos de história de humanidade, né? Então, assim, para uma aula de história ia ser um semestre inteiro, né? Mas aqui eu fiz só em quase 40 minutos, né? Mas está todo mundo em paz, né? Então vamos lá. O último patamar é exatamente esse patamar que é imprescindível que nós tomamos consciência disso, é insuficiência. Esse patamar às vezes não parece muito claro, mas é o mais óbvio de todos. O mais óbvio de todos. Porque às vezes a gente tem meio que é uma noção que eu acho que é uma das que mais causa sofrimento na maior parte das pessoas. É eu querer ser o herói que vai salvar o mundo, né? E aí a gente fica assistindo os programas de televisão e os filmes da Marvel, né? E a gente fica querendo ser aquele pessoal. E os meninos todos ficam assistindo um programa de super-herói e pensando que pode ser igual, né? Eu ser o herói que pode salvar o mundo, né? Recentemente na minha história, eu presenciei 2 grandes amigos que eles faliram terrivelmente dentro dessa ideia. E o pior é que eles originaram sofrimento na pessoa que eles amavam, que era um sofrimento que culminou em pensamento de querer morrer, quer dizer, pensamento de suicídio. Eles provocaram, né, o afloramento dessa vontade de morte nas pessoas que eles amaram. E o interessante é porque na história deles, eles tinham muito essa ideia de eu vou querer salvar essa pessoa, né? Vocês devem ver vários casos parecidos, né? Ou a mulher dizendo, eu vou casar com ele, vou tirar ele da bebida, vou ser o salvador da vida dele, eu sou a Messias da vida dele, né? Ou então um homem dizendo, essa pessoa é muito triste. Tem um romance de Érico Veríssimo, que é um dos romances mais lindos que eu já li na minha vida, chamado Olhai os Lírios do Campo. Contava exatamente essa história. O protagonista, que inclusive era médico, ele sofria de depressão e complexo de inferioridade. E ele amava uma jovem não era tão bonita, mas era muito adorável e casava muito com os sentimentos dele, só que era pobre. E aí ele a amava, mas ele escolheu outra mulher, que era uma mulher rica e que gostava muito de Freud. E essa mulher rica, se encantou por ele, não por outra coisa. Olha que coisa. Ela se encantou por ele porque ela podia curá-lo, ela achava que podia curá-lo. E no final das contas não curou nada, o relacionamento foi uma desgraça, não aconteceu nada de bom na vida deles. E o indivíduo passou a vida um pouco na riqueza dele, mas perdeu o principal amor. Aí no final, eu não vou contar o livro todo para vocês verem. Mas o principal que eu queria mostrar para vocês é essa relação. Quer dizer, entrar dentro de relações em que eu acho que eu vou ser o salvador da pessoa é a pior coisa que pode existir. Por quê? Porque nunca vai ser verdade. Não é verdade. Não é. Né? Às vezes isso é uma herança mal interpretada da nossa civilização cristã, porque eu acho que eu posso ser Jesus na vida dessa pessoa. Né? Que eu tenho poder divino, que eu vou poder curá-la, vou tirar da bebida, vou tirar das drogas e tudo mais. Não é. Não é. Inclusive, é da nossa natureza a gente só conseguir ouvir o outro com autenticidade quando eu me reconheço necessitado do outro. Para mim, eu estou falando coisas muito óbvias, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. É porque às vezes a gente se esconde por detrás de uma carapuça. Sim. Por que eu vou ouvir uma pessoa? Porque ela tem coisas que podem me complementar. E se ela tem coisas que podem me complementar, é porque eu não sou completo. Eu não sou total, eu não sou absoluto. Só quem é absoluto é Deus. E definitivamente eu não sou. Perceba o quanto o nosso corpo é frágil. Perceba o quanto, às vezes, meu Deus, aquele senhor de 45 anos de idade morreu engasgado com a carne que ele estava comendo tranquilo e tal. Perceba assim, eu vejo a fragilidade dos corpos humanos, infelizmente, semanalmente, né? Coisas bobas fazem com que a gente morra. Isso eu estou falando do físico, né? Mas do mental, muito pior. Muito pior. Né? No processo de criação dos filhos, a gente vê muito isso, né? A gente fica querendo que os nossos filhos sejam tal coisa. E a primeira coisa que eles querem ser é exatamente aquilo contrário do que a gente quer que eles sejam, né? E às vezes dá certo, mais certo do que o que eu imaginava dele ser, né? Então assim, o terceiro exercício de sabedoria para poder acolher uma pessoa que está em sofrimento deve vir desse mundo muito mais coisa do que eu posso imaginar. Eu não sei de tudo e nem sei se eu vou conseguir
não sei, não é nem sei não, é para ter a certeza que eu não vou conseguir ser a salvação dessa pessoa, a cura dessa pessoa. Mas aí fica algo para a gente no seguinte sentido: se eu não posso ser a salvação dessa pessoa e a cura dessa pessoa, então eu deveria me afastar dela, porque enfim eu não vou contribuir em nada. Então, não é verdade, aí é o outro extremo, né? Eu nem posso chegar dentro querendo ser a cura dessa pessoa, mas também eu não posso me afastar. Por quê? Porque no final das contas, a palavra que mais vai resumir a relação entre dois seres humanos não é cura, é cuidado. É aí que entra a parábola do cuidado, né? A simbologia do cuidado. Quer dizer, se eu não posso te fazer imortal, olha aí, ó. Se eu não posso te fazer imortal, se eu não posso exorcizar esse sofrimento que está dentro de ti, porque eu sou insuficiente, porque eu sou pequeno, porque eu não tenho todas as armas possíveis para fazer isso, não tenho todo o conhecimento, não faço a mínima ideia do que você está passando, o que eu posso fazer por você? Né? Então, de alguma forma eu posso diminuir esse sofrimento? Pode. Muitas vezes o que a pessoa está precisando é colocar para fora. Igual como o sacrifício que eu pedi para vocês fazerem na igreja, né? Algum ouvido que deposite nesse ouvido o mal que ela está sentindo, né? Então esse ouvido, esse cuidado, só em ter um ser humano do lado já é uma grandeza, porque foi assim desde todo o tempo da humanidade que a gente conseguiu sobreviver. É a gente sendo insuficiente para as pessoas, porque cá entre nós, aí fica cá entre nós. Eu estou gravando, depois eu vou divulgar para todo mundo, mas fica só entre nós. Se existe uma pessoa, pessoa que a gente, assim, eu pelo menos não consigo ficar perto dessa pessoa. É uma pessoa que não precisa de ninguém, porque ela é autossuficiente, perfeita, maravilhosa e tudo mais. Mas se não precisa de ninguém, também não precisa de mim, é melhor. E se existe uma relação gostosa de a gente participar, é uma relação em que eu me sinto necessário, mas também que eu não me sinto só. É uma relação de vai e vem. Eu preciso dela ou dele, e ele precisa de mim, e ela precisa de mim. E a gente vê que a gente junto se constrói. Por quê? Porque nem ela é totalmente suficiente, nem eu sou totalmente suficiente. E os dois reconhecem isso, né? Os dois reconhecem isso. Por fim, é uma fala que todos dizem, né? Nesse tipo de paciente que vem em autoagressão, vocês têm que saber que falar abertamente se ele está com vontade de morrer não provoca morte. Isso está na apostila, isso está em qualquer lugar. Tentar perguntar, né? Claro que de forma serena, tranquila, às vezes até tentando preparar um pouco, mas falar abertamente. Essa pergunta: você está pensando em se matar? Essa agressão que você fez contra si é porque você quer morrer? Né? Sem querer julgar, sem querer apontar, mas querendo extrair dele informações que queiram ajudá-lo. Essa pergunta não mata ninguém. Não mata. Não mata. O contrário, sim. Você ficar rodeando e não reconhecendo que aquilo dali foi uma tentativa de morte, pode fazer com que essa sombra dentro dele cresça ainda mais, porque ninguém quer saber desse sofrimento que ele está tendo. Né? Então, didaticamente, síntese. Respeitar a pessoa, a apostila diz na dignidade dela, mas eu falei para vocês na sacralidade dela. Você ter consciência de si quando está nessa relação e tomar cuidado com os sentimentos que você guarda, que você pode jogar para o outro e aumentar o sofrimento dele, né? E reconhecer sua insuficiência, tanto em tratá-lo completamente, como em curá-lo, como em salvá-lo, mas essa insuficiência como virtude de estar aberto para o outro, no ouvido, escuta terapêutica, e fazer com que esse encontro possa ser um encontro sagrado. Não entre um Deus e um ser humano, mas entre dois seres humanos, um tentando ajudar o outro. Isso também é sagrado, né, pessoal? É isso. Muito obrigado pelos seus ouvidos.